Fala, meus queridos concurseiros, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 7ª aula da playlist Detonando Prefeitura Municipal de Tremembé. E o assunto dessa aula será equações do segundo grau. Na descrição deste vídeo eu vou deixar um link para vocês, tá? De uma playlist completíssima sobre equações do segundo grau. Tudo o que você precisa saber sobre equações do segundo grau, você encontrará nessa playlist, tá? Além de teoria, exercícios, tudo bem? Uma outra coisa importante, galera, que eu sempre peço aí para vocês, e não custa nada, é vocês darem um like aí no nosso vídeo, para ajudar aqui no crescimento do canal do tio Carlinhos, beleza? Então, como dizia minha querida mamãe, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então a nossa aula 7, tá? Equação do segundo grau. Então, antes de nós começarmos aí a resolver alguns exercícios, vamos fazer um resuminho rápido de algumas coisitas que eu considero importante aqui para a gente saber sobre a equação do segundo grau, tá? Então, primeiro, a forma de uma equação do segundo grau. Chamamos de equação do segundo grau as equações do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Então, toda equação que tiver dessa forma, com uma única incógnita. Observa que o maior grau da incógnita é o grau 2, e tem que ter o grau 2. A, B e C são chamados de coeficientes numéricos da equação, e podem ser qualquer número real. Agora, tem uma restrição para o termo A, que é o coeficiente do x². Ele tem que ser diferente de zero. Tudo bem? Então, aqui eu coloquei exemplos de algumas equações de segundo grau, né? Algumas completas e outras incompletas, tá? Aqui no A, ela está completa, o A, que é o coeficiente x², 3, B, 4, C igual a 1. O exemplo B já tem uma equação incompleta, onde o termo C é igual a zero, não tem a constante, né? O A menos 9, B menos 5. A C também uma outra incompleta, tá? Termo A, coeficiente do x², 4, não tem o termo em x, então B é zero, e o C menos 4. E a D, uma outra equação incompleta, onde B e C são iguais a zero. Observe que em nenhum caso o termo A é igual a zero. A resolução, uma das formas mais conhecidas para se resolver uma equação de segundo grau é a chamada fórmula de Bhaskara, tá? Que é sobre ela que eu vou estar comentando aqui rapidamente. Tem outras formas de resolver uma equação de segundo grau? Sim, gente. Como no início do vídeo eu falei para vocês, eu estou deixando aí um link de uma playlist completíssima para vocês sobre equação de segundo grau, onde você vai ver tudo, parte teórica e exercícios envolvendo equações de segundo grau e outras maneiras diferentes de se resolver sem ser pela fórmula de Bhaskara, tá? Então, olha, toda equação de segundo grau, ela vai apresentar duas raízes, por causa a quantidade de raiz ou a quantidade de soluções de uma equação é de acordo com o grau da equação, tá? Então, a fórmula de Bhaskara, vamos relembrar aqui, né? Se a incógnita é x, x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, onde o delta corresponde ao termo b² menos 4c, conhecido como discriminante. E ele é fundamental na resolução da equação de segundo grau. Se o discriminante, o delta, for maior que zero, ou seja, se ele for um número positivo, a equação vai admitir duas raízes reais, tá? E distintas, ou seja, se o delta for um número positivo, são duas raízes, uma diferente da outra. Distintas ou diferentes quer dizer a mesma coisa. Se o delta, o discriminante delta, der zero, são duas raízes, só que são duas raízes reais e iguais quando o delta é zero, tá? São duas raízes, só que são iguais. Se o delta der menor que zero, ou seja, se o delta der um número negativo, tá?
A equação de segundo grau não apresenta raízes reais, tá? Então não vai ter raízes reais, só vai ter raízes dentro do campo dos números imaginário. Tudo bem? Então, olha, o discriminante delta ele é fundamental na solução da equação de segundo grau, tá? Então, quando ele é negativo menor que zero, como não existe raiz quadrada de número negativo, a solução seria só dentro do campo dos complexos ou imaginário. Uma outra coisa importante, também que eu vou destacar aqui para vocês, são as chamadas relações de Girard. O que são essas relações, né? Os coeficientes numéricos de uma equação, gente, de segundo grau, eles possuem relação com as raízes, tá? Então, olha, se eu somar as raízes de uma equação de segundo grau, então eu posso obter a soma das raízes sem resolver a equação. A soma das raízes é exatamente menos o termo b dividido pelo a. Então, se eu pegar o termo b, que é o coeficiente do x, menos o b, e dividir pelo a, dá exatamente a soma das raízes da equação de segundo grau. Então, eu posso obter a soma sem resolver, tá? E o produto das raízes de uma equação de segundo grau é exatamente o termo c, o coeficiente c, dividido pelo a. Então, seria o termo c da equação dividido pelo a. Essa divisão vai nos dar exatamente o produto das raízes da equação de segundo grau. Então, também a gente consegue resolver uma equação de segundo grau utilizando aí que a gente fala, né, essas relações de Girard, ou soma e produto, que alguns costumam falar. Tudo bem? Então, vamos partir agora para a resolução de alguns exercícios aqui. Ó. No 1, questão de 2021, considere a equação de segundo grau, 2x² menos 3x menos 4 igual a zero. Se x1 e x2 são raízes dessa equação e x1 é maior que x2, então é verdadeiro que x1 dividido, eu quero a divisão, tá? De x1 por x2. Ok? Bem, gente, olha, como eu quero saber a divisão das raízes, se fosse o produto, eu não precisaria perder tempo em resolver a equação. Tudo bem? Mas como eu quero saber a divisão, vamos resolver essa nossa equação de segundo grau. Olha, primeiro vamos identificar os seus coeficientes numéricos. O a, que é o coeficiente do x ao quadrado, é 2. O termo b, que é o coeficiente do x, é menos 3. E o termo c, igual a menos 2. Primeiramente, vamos calcular o delta, porque se ele der negativo, não tem raízes dentro do campo dos reais. Então, delta b ao quadrado, menos 4ac. Tá? Depois a gente parte para a fórmula de Bhaskara. Então, o delta, b ao quadrado, que aqui a gente já vai recordando aí a fórmula de Bhaskara. Menos 3 ao quadrado, coloca dentro do parênteses, menos 4, que multiplica o termo a, que multiplica o termo c, que é menos 2. Então, o delta será igual a menos 3 ao quadrado dá mais 9. Aqui, cuidado que tem menos e menos aqui na multiplicação, ó, vai dar mais. Vai dar mais 16. 4 vezes 2 vezes 2. Mais 16. Então, o delta vai me dar 25. O delta sendo maior que zero, vocês vão observar que as duas raízes serão números diferentes. Fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, 2 vezes o termo a, tá? 2a. Então, x será igual, cuidado aqui, olha, tem o menos na forma, menos, termo b é negativo, menos 3, põe dentro do parênteses, mais ou menos, raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 25, dividido por 2 vezes o termo a, termo a é 2. Tá? Então, nós vamos ter aqui menos 3 dá mais 3, raiz quadrada de 25 é 5, então mais ou menos 5, 2 vezes o a, 2 vezes 2, 4,
Então, daqui nós vamos tirar as duas raízes. x1 seria o 3 mais 5, dá 8, dividido por 4 dá 2. Ok? x2 ou x duas linhas, tanto faz, tá? 3 menos 5 dividido por 4. 3 menos 5 dá menos 2. Menos 2 quartos, simplificando por 2 e por 2, vai me dar menos meio. Ok? Agora, o que está pedindo aqui? Está pedindo para dividir x1 por x2, ó. Fazer aqui em verdinho, ó. x1 dividido por x2, ó. Então, 2 dividido por menos meio. Divisão de frações, mantenho a do numerador, que é o 2, multiplico pelo inverso do denominador. Menos 2 sobre 1. Aí. Então, vai me dar menos 4. Multiplico a multiplicação de frações, numerador com numerador, denominador com denominador. Tá? Então, a resposta vai dar alternativa A de Amora. Então, aqui eu fiz a resolução utilizando aí a fórmula de Bhaskara. Tudo bem? Vamos lá, questão 2. Questão 2 está dizendo o seguinte: uma empresa possui 40 manobristas e certo dia algum deles faltaram devido a problema de saúde. O total de gorjetas recebidas nesse dia foi inicialmente dividido igualmente entre os manobristas presentes, mas foi decidido que cada presente daria R$2 para cada manobrista que faltou. E dessa maneira, o total recebido pelos manobristas que faltaram, então quanto que os manobristas que faltaram receberam, foi R$462. A diferença entre o número de manobristas presentes, ó, quer saber a diferença entre os manobristas presentes e os ausentes nesse dia. Gente, olha, observe que todas as alternativas, diferença, todas as alternativas têm valores positivos. Então, se eu quero a diferença entre os manobristas presentes e os ausentes, então presentes menos os ausentes, está dando positivo, então porque a quantidade de manobristas presentes é maior que a quantidade de manobristas ausentes. Cuidado aqui, porque todas as alternativas estão dando valores positivos. Então, os presentes têm uma quantidade maior que os ausentes, tá? Então, olha, eu não sei quantos manobristas eram presentes. Então, os presentes eu vou chamar de X. Não sei quantos são. Os ausentes, não eram 40 manobristas no total, gente? Né? Que está dizendo aqui, ó. Se os presentes eram X, os ausentes vai ser 40 menos X. Correto? Tá? Agora vamos montar a nossa situação, problema aqui. Vamos montar o nosso probleminha lá. O que ele está dizendo? Né? Que cada manobrista presente deu R$2 para cada manobrista que faltou. Né? Então, presente. X manobrista. Cada um deles deu R$2. Então, vezes 2, para cada manobrista que faltou. Quantos faltaram? 40 menos X. Faltaram 40 menos X. Com isso, foi arrecadado R$462. Então, igual a R$462. Está aqui o nosso problema montado. Vamos distribuir, olha. X vezes 2 dá 2x, multiplicado por 40 vai dar 80x. Menos x vezes 2, 2x, vezes x dá menos 2x².
Já vou passar aqui o mais 462 para a esquerda da igualdade subtraindo. Então vai ficar menos 462 igual a zero. Gente, quando der para simplificar a equação, vamos simplificar. Aqui eu vou simplificar por menos 2 para deixar o coeficiente do x ao quadrado positivo, se quiser, tá? E vamos arrumar a equação. Então, menos 2x quadrado dividido por menos 2 dá x quadrado. Menos 2, 80x dividido por menos 2 dá menos 40x. Menos 462 dividido por menos 2 dá mais 231. Tá? Isto igual a zero. Então, o termo A dessa equação é 1. O termo B, coeficiente do x, é menos 40. Tá? E o termo C é 231. Gente, eu vou resolver aqui usando as relações de Girard. Nós já vimos como fazemos pela fórmula de Bhaskara, aí no 1. Aqui, ó, eu vou usar as chamadas relações de Girard para determinar as raízes dessa equação. A soma das raízes, então x1 mais x2, é menos o termo B dividido pelo A. Então, menos 40, que é o termo B, dividido pelo A, que é 1. Então, vai dar mais 40. A soma das raízes dessa equação tem que dar 40. E o produto das raízes, x1, x2, é o termo C dividido pelo A. Então, o termo C é 231 dividido pelo A, que é 1. Então, aqui eu vou ter 231. Pelas relações de Girard, então, eu tenho que descobrir dois números que somado dê 40, e quando eu multiplico esses dois números, tem que dar 231, tá? Então, olha, dois números que somado dê 40, e a hora que eu multiplico dá 231, esses números são 7 e 33. Se eu somar o 7 com 33, me dá 40. Se eu multiplicar, vai dar o 231, tá? Então, aí, eu estou calculando, encontrando as raízes pelas chamadas relações de Girard. O exercício quer a diferença, tá? Entre o número de manobristas presentes e o número de ausentes. Aqui nós encontramos o número de presentes. Então, eu tenho duas soluções. Olha, o x igual a 7 não vai servir para a gente pelo seguinte, senão o número de manobristas presentes será menor que o número de manobristas ausentes. Então, é por isso que eu não vou usar o 7 aqui, olha. Tá? Ele não vai servir, porque como eu falei para vocês, eu vou encontrar duas soluções aqui. Né? Mas a diferença entre os presentes e ausentes, observe que as alternativas só têm resultados positivos. Se eu usar o x1 igual a 7, o número de presentes será menor que o número de ausentes. Então, vai dar resultado negativo e não positivo. Então, eu vou usar só o 33, tá? Agora, se tivesse ali uma solução negativa, eu estaria usando o 7. Então, olha, vou mostrar aqui de novo para vocês. Se eu usar o 7 para x, número de presentes, são 7 presentes. Esses são os, vou pôr P de presentes. Os ausentes, eu vou usar o A, seria 40 menos x. Os ausentes aqui, ó, A, 40 menos x, 40 menos 7, daria 33. Então, a hora que eu fizer a diferença entre presentes e ausentes, 7 menos 33 vai dar menos 26, daria um valor negativo. Então, é por isso que eu não vou utilizar aqui o 7 para a quantidade de presentes, tá?
Bem, x igual a 33 para os presentes. Então, os ausentes não é 40 menos x. Então, 40 menos 33, tá? 40 menos 33 me daria 7 ausentes. Pede a diferença. Presentes menos ausentes. 33 menos 7, 26. Tá? No outro caso, daria valor negativo, menos 26. Essa alternativa não tem. Né? Então, tá aí, ó. Resposta alternativa D. Ok? Então, olha, ficar esperto, porque esse assunto, equações de segundo grau, a maioria das vezes vai aparecer dentro de um problema, tá? Que é o que gostam de cobrar. É uma situação, um problema que vai gerar uma equação de segundo grau. Tudo bem? Vamos lá, questão 3. Um engenheiro está projetando um reservatório de água na forma de um paralelepípedo retângulo, cujo volume deve ser de 15 metros cúbicos. Os requisitos do projeto, que é representado fora de escala na figura a seguir, são: sua largura 4 metros, está aqui. Seu comprimento deve ser 1 metro maior que sua altura, então chamou a altura de x, comprimento de x mais 1. Todas as medidas indicadas na figura estão em metros. Considere o valor obtido para a altura x do reservatório. Então, está falando do valor da altura. Então, se escrevermos x na forma fracionária irredutível, ou seja, a fração mais simplificada possível, a soma de seu numerador com seu denominador será igual a... Olha, primeira coisa, volume de um paralelepípedo é o produto das 3 dimensões, tá? É o produto do comprimento. Então, quando eu multiplico o comprimento pela largura, tá? Pela altura, eu tenho o volume do meu paralelepípedo. Então, olha, o comprimento é 4, multiplicado pela largura, que é x mais 1, multiplicado pela altura, que é x, isso dá o volume, que é 15 metros. Então, nós vamos arrumar aqui a nossa equação. 4 vezes x vai dar 4x, 4 vezes 1 dá 4. Ainda tem que multiplicar por x, tá? Multiplicado por x igual a 15. Vamos arrumar aqui a nossa equaçãozinha. Vou distribuir o x, vai ficar 4x quadrado mais 4x, ok? Menos 15. 15 está somando, passo subtraindo igual a 0. Termo A da equação é 4, termo B é 4 e o termo C é menos 15. Vou fazer aqui usando a fórmula básica, tá? Então, primeiramente, vamos calcular o delta discriminante. B ao quadrado menos 4ac. Um b ao quadrado vai dar 4 ao quadrado menos 4 vezes o termo A, que é 4, vezes o termo C, que é menos 15. Então, vai dar 16. Menos 4 vezes 4 dá menos 16, vezes menos 15 vai dar mais 180. Então, o delta aqui vai dar 196. Ok? Fórmula de Bhaskara. X igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, 2 vezes o A. Gente, atenção, porque eu já vou fazendo os cálculos aqui. Ó. X igual menos o termo B, então vai ficar menos 4. Mais ou menos raiz quadrada de delta. O delta é 196, raiz quadrada de 196 é 14. 2 vezes o termo A. O termo A é 4. Então, 2 vezes 4, 8. Então, daqui eu vou tirar x1, ou x', menos 4, mais 14, dividido por 8.
Menos 4 mais 14 vai dar 10. Então vai ficar 10 oitavos. Que, simplificando por 2 e por 2, 5 quartos. Tudo bem? 5 sobre 4. X duas linhas. Menos 4, menos 14, dividido por menos 8. Dividido por 8. Vai dar menos 18 sobre 8, simplificando, menos 9 quartos. Este valor, gente, não serve. Por que não vai servir? Olha, o x representa a altura. A altura não pode ter valor negativo. Certo? Então não serve. O que o exercício está dizendo? Olha, já está escrito aqui na forma de fração irredutível a altura. Então a altura vai ser 5 quartos. Ele quer a soma do numerador e do denominador. Tá? Então a soma aqui, olha, do numerador, que é 5, mais o denominador, que é 4. Eu já simplifiquei a fração. Vai dar 9. Resposta alternativa D. D dado. Beleza? Então tá aí a solução do nosso probleminha. Observe uma situação, problema, que acabou gerando aí para a gente, né, uma equação de segundo grau. Vamos lá, o último aqui. São os zeros campos, feitura de lá. No conjunto dos números reais, olha bem, está falando dentro do campo dos reais. A equação ax² mais bx mais c igual a zero, equação de segundo grau. Com a diferente de zero, aí vem as alternativas. Somente uma raiz se b ao quadrado menos 4ac for igual a zero. Não. Tá? Isso daqui não é somente uma raiz. São duas raízes iguais, quando delta é igual a zero. Então está aqui na alternativa B lá. Duas raízes iguais se b ao quadrado menos 4ac for igual a zero. Sim. Que foi aquele resuminho lá no início. Ó. Não é uma única raiz. São duas raízes iguais. Tá? Aqui já está furado. Somente uma raiz, se b ao quadrado menos 4ac for maior que zero, não. Toda equação de segundo grau tem duas raízes. Pode ser duas raízes iguais ou duas raízes diferentes. Quando o delta é maior que zero, são raízes diferentes. Delta menor que zero, duas raízes distintas, não existe raízes dentro do campo dos reais. Tá? Somente uma raiz também não. Delta menor que zero, dentro do campo dos reais, não tem raiz, tá? Então, era uma questãozinha teórica, envolvendo aquele resuminho que eu fiz para vocês aí no início da aula. Beleza, galera? Então, tá aí, olha. Quero aprofundar mais no assunto equações de segundo grau. Como eu falei para vocês no início do vídeo, tá aí o link de uma playlist onde tem tudo sobre equação de segundo grau. Teoria e exercício. Beleza, galera? Dúvida em qualquer um dos exercícios resolvidos, deixe nos comentários que eu vou ter o maior prazer em atendê-los. Gente, é importante, não custa nada vocês darem um like aí no nosso vídeo. Beleza? E dúvida em algum exercício, por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Show, galera? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!